Fala pessoal, Marcos Corrêa aqui, especialista de fundos imobiliários aqui na Suno Research, e hoje a gente vai falar sobre 5 perguntas bem populares de quem está começando a investir em fundos imobiliários. Então se você está com curiosidade para começar, se você está começando agora, se você está com alguma dúvida sobre fundos imobiliários, espero poder respondê-la agora. E antes de mais nada, dá o seu like aqui embaixo, deixa o seu comentário sobre mais dúvidas que você possa ter, se inscreve no canal e não esquece de olhar a descrição que tem um material bem bacana para você. Eu separei aqui 5 perguntas que eu recebi durante a semana de vocês. Também queria mandar um abraço aqui para minha avó, que nesse fim de semana me fez algumas perguntas sobre fundos imobiliários e até ela estava curiosa para começar a investir. Então essas perguntas aqui são para responder ela também. Então vamos lá. Primeira pergunta: o quanto que é arriscado investir em fundos imobiliários? Eu gosto de falar que tudo na vida tem risco. Não importa o que é, tem risco. Andar de bicicleta tem risco, andar no elevador tem risco, voar tem risco, tudo tem risco, mas quando você entende, quando você sabe, o risco diminui. Então, o risco está na sua mão, você controla ele. Então, tem risco em investir em fundos imobiliários? Tem, claro que tem. A gente está falando de um investimento em renda variável, ou seja, as coisas podem variar e existe risco nisso. Porém, quanto mais você entende, quanto mais você estuda, quanto mais você acompanha, você consegue reduzir esse risco, mitigar esse risco. Mas eu estou falando aqui de risco, mas o que seria risco de fundo imobiliário, né? O principal risco é o seguinte, e acho que o jeito mais fácil de você entender isso é olhando para um imóvel normal, fora da bolsa. É a mesma coisa. Quando você investe num imóvel, você tem o risco de quê? Vacância, quando você não consegue colocar um inquilino lá dentro para pagar o aluguel. Você pode ter o risco de inadimplência, quando tem um inquilino, mas o inquilino não te paga. Atraso também de aluguel, você pode ter esse risco. Então, os riscos são muito parecidos com o imóvel. Então, os mesmos riscos que você enxerga lá, você vai enxergar em fundos imobiliários. Então, é interessante sempre a gente olhar para imóveis de boa qualidade, imóveis bem localizados, que tenham demanda, que tenham um padrão construtivo bom. Por quê? Porque tudo isso vai atrair inquilino lá para dentro. Vai ser uma possibilidade do fundo conseguir cobrar até aluguéis mais caros quando o imóvel é bem demandado. Então, o risco de fundo imobiliário, o principal pelo menos, é isso. E tem alguns outros riscos que está na sua mão. Quando você vai montar a sua carteira de investimentos, você vai escolher algumas coisas lá. Você pode colocar alguns fundos imobiliários, pode colocar até outros investimentos, ações, renda fixa, e você que está controlando o que coloca ali na carteira. Então, um dos riscos é justamente esse, é você escolher alguma coisa para a sua carteira. E a ideia é que você escolha bem. Por isso que a gente está fazendo esses materiais aqui para ajudar você, a gente tem as assinaturas da Suno para ajudar você, tem um material bacana aqui na descrição também para você, justamente para você conseguir fazer essas escolhas melhores para reduzir o risco. Mas o ponto dessa pergunta é que você tem que levar para casa é o quê? Tem risco? Claro que tem, mas você consegue controlar isso quanto mais você acompanha, quanto mais você entende. Você pode ter uma carteira segura em fundos imobiliários? Claro que pode. Óbvio que tem sempre aquele risco, aquele outro risco, mas você consegue diversificar, você consegue mitigar. Segunda pergunta: o quanto que eu tenho que acompanhar os meus fundos imobiliários? Quanto tempo que eu tenho que investir para acompanhar a minha carteira? Eu gosto de dizer que se você está colocando seu dinheiro em algo, você tem que acompanhar o máximo possível. Só que, lógico, eu também tenho que ser real e saber que as pessoas têm trabalho, as pessoas têm hobby, as pessoas têm outras prioridades que também precisam de tempo. Então, eu não vou falar para você que você precisa acompanhar a sua vida inteira, todos os dias, 24 horas isso. Não é isso. Existe um mínimo que você precisa acompanhar, entretanto. O que é esse mínimo? Todo mês, todo fundo imobiliário, ou quase todo fundo imobiliário, divulga um relatório mensal, que é chamado de relatório gerencial. O que é esse relatório? Ele é praticamente um resumo do que aconteceu no último mês. Então, o mínimo que você precisa acompanhar na sua carteira é esse relatório, porque esse relatório vai te dizer tudo o que aconteceu no mês, você vai ler, você vai entender e você vai saber se você continua com o fundo na carteira, se você compra mais, se você vende. São justamente essas informações que vão te ajudar a saber como que você vai tomar suas próximas decisões com investimento. Então, o relatório gerencial é o mínimo que você precisa acompanhar. E assim, é uma vez por mês para cada fundo, né? Então, você não vai gastar muitos minutos aí no fim de semana, por exemplo, para acompanhar. É um trabalho bem tranquilo. Porém, complementando até a pergunta anterior, se você for um passo a mais, acompanhar mais documentos, acompanhar fatos relevantes, comunicados oficiais, acompanhar o mercado, acompanhar bastante coisa, tudo isso vai ajudar você a reduzir o risco da sua carteira e aproveitar melhores oportunidades. Então, quanto mais você acompanhar, melhor para você. Mas o mínimo que você tem que acompanhar é o relatório gerencial, que daí você gasta alguns minutos no fim de semana. Terceira pergunta: quando que eu posso resgatar o meu investimento em fundos imobiliários? Isso daí é uma pergunta muito comum ainda de quem investe em renda fixa, porque, na verdade, fundos imobiliários não têm esse resgate. Você não coloca dinheiro num fundo e depois pede de volta. O que está acontecendo em fundos imobiliários?
Você está indo na bolsa e comprando uma cota. Você está comprando uma participação no fundo imobiliário que você escolheu. Então agora você não tem mais aquele dinheiro, você tem a cota que vale alguma coisa. Pode valer R$ 100 e, como eu já mencionei também antes, pode valorizar, pode desvalorizar. Essa cota pode valer mais, pode valer menos, mas você tem a cota. Então, quando você quiser sair de um fundo imobiliário, se você quiser sair, você tem que vender essa cota para alguém. Não tem como você simplesmente falar com o gestor, quero meu dinheiro de volta, como existe em alguns fundos abertos. Fundos imobiliários são fundos fechados, por isso que não tem esse resgate. Então você precisa negociar a sua cota com outra pessoa. E daí você vai negociar pelo preço que estiver sendo negociado no mercado. Mas, porém, apesar de não ter como você fazer esse pedido de resgate, a liquidez, né, a capacidade de você tornar essa cota em dinheiro, de você vender a sua cota, é muito fácil, é muito simples. Você entra no dia que você quiser na bolsa e vende a hora que você quiser. Óbvio que o valor pode variar, mas você consegue praticamente vender quando você quiser. E também você nem precisa vender tudo se você não quiser. Então você tem essa facilidade de se desfazer das cotas caso você queira. O dinheiro demora 2 dias úteis para cair na sua conta, então é importante você lembrar disso. Se você vender hoje, o dinheiro só cai 2 dias úteis depois, mas é muito fácil, é muito simples você vender até comprar cotas também. Quarta pergunta: quais são as taxas e os impostos que eu tenho que pagar se eu investir em fundos imobiliários? As taxas são as taxas do fundo. Então, o fundo, para prestar esse serviço de administrar o imóvel, de comprar os imóveis, vender, de gerir tudo isso, ele cobra uma taxa. Normalmente, ali, na maioria dos fundos imobiliários, a gente está falando alguma coisa de 1% do patrimônio do fundo. Só que você não precisa se preocupar em pagar essa taxa manualmente, né? Porque tudo já é descontado para você quando você recebe o rendimento no fim do mês. Então, todo aquele aluguel que você recebe no mês a mês já está líquido de todas as taxas e todos os impostos. Você recebe aquilo, você já pode fazer o que você quiser com aquele dinheiro. Todas as taxas e despesas que deveriam ser descontadas até lá já foram descontadas. Você não precisa se preocupar com isso. Mas eu quero entrar um pouquinho também na parte de imposto, que é uma parte muito importante de você entender quando você começa a investir em fundos imobiliários. Na parte de rendimentos de fundos imobiliários, você não tem imposto. Então você não precisa se preocupar com a sua parte. Recebeu o rendimento, faz o que você quiser com o dinheiro. Gasta, investe, a decisão é sua. Essa parte é tranquila. Agora, na parte de vender cotas, que nem eu expliquei agora há pouco, você pode entrar na bolsa lá, comprar mais cotas, vender mais cotas. Se você vender as cotas com lucro, ou seja, mais caro do que você pagou, você vai ter que recolher imposto. Então aí tem um trabalhinho que você precisa fazer. Digamos que você comprou uma cota por R$ 100, foi lá e vendeu por R$ 150, desculpa. Então esses R$ 150 foi R$ 50 a mais do que você comprou. Então esses R$ 50, lucro. E em cima desse lucro você vai ter que calcular 20%, que é a tributação, e vai recolher 20% de imposto. Se você teve R$ 50 de lucro nessa operação, você vai tirar 20%, que é R$ 10, e você vai pagar R$ 10 de imposto. Então, a parte de imposto que você precisa lembrar é que no rendimento não precisa se preocupar, e quando você vende cota com lucro, tem 20% sobre o lucro. E por último, quinta pergunta: quantos ativos que eu tenho que ter na minha carteira? Quantos fundos imobiliários eu tenho que comprar? E essa eu gosto de falar que é uma pergunta muito pessoal. Isso depende de muita coisa. Depende do tanto que você pode acompanhar, porque não adianta você comprar 50 fundos imobiliários e só conseguir acompanhar 10, porque se alguma coisa estiver acontecendo de ruim, algum problema em alguns fundos imobiliários que você comprou e você não sabe, não enxergou, uma hora essa bomba vai explodir e você não vai saber. Então você vai estar lá no meio do problema e aí não tem mais o que fazer, você só vai ter que aceitar o problema. Então é importante que você limite esse número para o tanto que você consegue acompanhar. E outro ponto é o patrimônio. Se você tem pouco patrimônio, se você não consegue investir muito por mês, mesmo motivo, não adianta você ter 50 fundos, porque você não vai conseguir distribuir seu dinheiro em 50 fundos. Tem um número mais reduzido. E mais um indicador aí para você, mais uma dica. Se você tem uma carteira com ações, com ETFs, com renda fixa, com criptomoeda, com o que for, com outras coisas, você não precisa ter também muita coisa em fundos imobiliários, porque você precisa olhar a porcentagem do seu patrimônio em cada ativo. Se você tem 10 fundos imobiliários apenas, em tudo, toda a sua carteira, 10 fundos imobiliários, então você tem ali na média 10% do seu patrimônio inteiro em cada um. É bastante coisa isso aí. Agora, se você tem esses mesmos 10, mas você tem mais ações, você tem mais os ETFs e mais tudo aquilo que eu falei, pode ser que cada fundo imobiliário represente 1% da sua carteira. E 1% é uma divisão tranquila. Se por acaso esse fundo imobiliário acabar, desaparecer, explodir,
é só 1% do seu patrimônio. Então você entende que você precisa ter uma porcentagem reduzida. Você não pode ficar muito exposto a um único ativo, porque isso traz muito risco para a sua carteira. Então esse é um outro ponto importante. E o último ponto dessa pergunta é o seguinte: você também tem que entender que quando você está começando, você vai ter que começar com um só e você vai ficar muito exposto a esse único ativo. Mas no mês a mês, você vai construindo essa sua carteira. Então no segundo mês você pode comprar mais um, no terceiro você pode comprar mais outro e você vai construindo a sua carteira até você chegar num ponto que você acha adequado. A carteira de investimento não é uma coisa que você vai investir no primeiro mês, montar ela do jeitinho que você quer e seguir com ela para o resto da vida. Não é assim que funciona. Conforme for passando o tempo, você vai comprar mais alguns, você vai vender mais outros, você vai trocar, você vai substituir e você vai moldando tudo conforme o seu desejo, conforme o mercado permitir, conforme as oportunidades. Então você tem que estar de olho nisso, não precisa tentar acertar tudo de primeira. E também até eu falei que era o último, mas mais um ainda para você. Se você está começando agora, um fundo de fundos pode ser um caminho também interessante, porque dentro de um fundo de fundos já tem uma diversificação muito grande de fundos lá dentro. Então, apesar de você ter só um fundo imobiliário, dentro desse fundo imobiliário existem vários outros ali dentro que já pode te dar uma diversificação bacana de início. Então, isso pode até ser um pontapé interessante para você. Então, essas aí foram as minhas dicas. Espero que você tenha curtido. Não esquece de deixar o like e a gente se vê na próxima.